fez na minha vida, para que quando os irmãos ouvirem esta gravação, fiquem gravados na memória dos irmãos que moram aqui nesta casa e na memória de outros irmãos que certamente irão ouvir esta gravação. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por quando eu era criança, quando eu nasci, a enfermeira chegou para minha mãe e disse para ela: mulher, te consola com a vontade de Deus, porque esse teu filho, ele é cego de nascença. E a minha mãe, ela ficou muito abatida, muito triste, porque o primeiro filho que Deus permitiu que ela colocasse nesta face de terra foi eu, irmãos. E eu fui crescendo, carregando a cruz da cegueira que Deus me deu, sem nunca poder olhar para o formato do rosto da minha mãe, sem nunca poder olhar para o brilho do rosto dos meus irmãos, sem nunca poder olhar para as estrelas do céu. Mas eu agradeço a Deus, porque no tempo certo, na hora certa, Jesus Cristo brilhou na minha vida. Eu quero agradecer a Deus, porque com 5 anos de idade, eu não andava de maneira nenhuma, a não ser que eu segurasse nas pernas da minha mãe. Porque se a minha mãe soltasse, eu tinha medo de cair. Eu só andava se ela segurasse na minha mão e eu segurasse do lado da perna dela. Mas agradeço a Deus, que Deus um dia teve uma conversa com o Pai. O filho teve uma conversa com o Pai. E o filho disse para o pai: pai, eu tenho um plano na vida daquele moço e vou mandar um dos meus anjos lá na terra e vou libertar aquele moço. Agradeço a Deus que depois de 5 anos, Deus mandou um anjo, me libertou, e hoje eu estou aqui gravando esta fita, contando esta maravilha para os irmãos. Agradeço a Deus que quando eu tinha 7 anos de idade, no lado da minha mãe, mas o meu pai, não tinha briga, não tinha confusão, era só alegria, paz. Mas, irmãos, por permissão do nosso grande Deus, um dia o meu pai chegou em casa embriagado, quebrou tudo quanto nós tínhamos dentro da nossa casa e foi embora. Abandonou a minha mãe com 4 crianças pequenas. Eu sou o mais velho da turma. E um dia a minha mãe reuniu os 4 filhinhos ao lado um do outro. E a minha mãe disse para nós: filhos, chega de tanta angústia, chega de tanta tristeza. Eu vou batalhar, eu vou lutar e vou criar vocês. E a minha mãe, irmãos, ela começou a trabalhar como empregada doméstica. E um dia, eu, com os meus 7 anos de idade, comecei a prestar atenção, observar a minha mãe, e comecei a ver, irmãos, que o salário que ela ganhava mal dava para comprar o que nós comer. E nós morávamos ali no Ceará,
em Fortaleza, capital. E um dia eu tive uma conversa com Deus. E vocês sabem que uma criança de 7 anos, a tendência dela é querer brincar, correr e pular junto com os outros. Mas o meu desejo foi de ajudar a minha mãe a criar os meus irmãozinhos. E nesta conversa que eu tive com Deus, eu falei para o Senhor nosso Deus e disse para Ele: Deus, ninguém é crente, ninguém te conhece, somos todos idólatras, Deus. E agora, Deus, o meu pai foi embora, abandonou a minha mãe com 4 crianças pequenas, e agora a minha mãe vive trabalhando dias e noites para nos criar. E eu, Deus, tenho que arrumar um jeito de ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos. Me dá uma saída, Deus. E Deus preparou todas as coisas e permitiu, irmãos, que eu fizesse da minha própria autoria 4 melodias. E aquelas melodias eu pegava meu irmão de 5 para 6 anos e nós íamos para as praças ali de Fortaleza, sentar naquelas calçadas, para que nós cantássemos aquelas músicas e o povo passasse perto de nós, tivesse piedade e colocasse nas minhas mãos umas esmolas, para que através daquelas esmolas eu trouxesse e entregasse para minha mãe. E assim eu fui ajudando a minha mãe a criar os meus irmãozinhos. E o meu avô, pai da minha mãe, já morava no estado do Acre, na cidade de Senador Guilmarde, há mais de 20 anos, e ele não sabia a notícia da minha mãe. E quando ele soube que a minha mãe estava sozinha, com as 4 criancinhas pequenas, ali em Fortaleza, no Ceará, ele escreveu uma carta, mandou pedir que nós vendêssemos tudo quanto nós tínhamos ali e viéssemos embora, morar junto com ele no estado do Acre. E assim nós vendemos tudo quanto nós tínhamos e viemos embora para o estado do Acre no ano de 85. Ao chegarmos no estado do Acre, fomos morar junto com meu avô em uma casinha muito simples, muito humilde, aonde nos primeiros dias que nós estávamos morando ali, tudo era festa, tudo era só maravilha. Mas com 15 dias, a minha mãe começou a trabalhar como empregada doméstica. E aquele trabalho que ela trabalhava, nas horas que ela tinha de folga do seu serviço, ela fazia lanche e colocava eu, guiado pela minha irmãzinha de 9 anos de idade, para que nós fôssemos para as ruas daquela cidade, vender lanche para ganhar o pão de cada dia, sem precisar de mais cantar as músicas, sem precisar de andar pedindo nada para ninguém. Eu agradeço a esse nosso grande Deus, que o tempo se passou, e no ano de 87 para 88, Deus enviou ali, na cidade de Dourados, um casal de servos de Deus. E aquela família de servos de Deus foram embora da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para morar ali na cidade de Senador Guilmarde, no estado do Acre. E eles chegando ali, compraram uma barraca de lanche ao lado da rodoviária da cidade. E todos os dias
Eu chegava ali, guiado pela minha irmã, trabalhando para sobreviver sem pedir nada para ninguém. Aquele moço lá da sua barraquinha olhava para mim e tinha uma dó e dizia para a esposa dele: ah, minha esposa, se este moço desse lado para mim falar da graça de Deus para ele. Irmãos, e eu ainda não tinha visto falar em crente, nunca tinha visto nem falar em crente, porque nasci, me criei no lar muito idólatra. Mas um dia, eu estando ali trabalhando para sobreviver, quando uma voz desceu do alto do céu e falou dentro do meu coração: meu jovem, se achegue ali na barraca de lanche daquele moço, porque as palavras que eu vou colocar na boca dele vão começar a mudar a tua vida na terra. Eu cheguei um dia na barraca de lanche daquele moço, dei uma boa tarde para ele, ele me respondeu e me olhou com um olhar tão lindo, um olhar tão bonito, irmãos, e disse para eu perguntei para ele: moço, você é crente? E ele não negou o nome do Senhor. Bem-aventurado é o irmão, bem-aventurado é a irmã, e mesmo na hora da luta, mesmo na hora da prova, não nega o nome do Senhor. Porque se aquele homem tivesse negado o nome desse nosso grande Deus, hoje eu não estava aqui gravando esta fita e contando esta obra para vocês. Eu agradeço a Deus, porque eu disse para aquele moço: é, meu amigo, você está certo, eu não sou crente não, eu nunca tinha visto nem falar em crente na minha vida, mas uma voz falou comigo e disse que era para mim vir aqui falar com você, porque as palavras que iam sair da sua boca iriam começar a mudar a minha vida na terra. Deus começou a me falar das grandezas de Deus para mim, irmãos, e aquelas palavras foram entrando na minha alma, e eu disse para ele: moço, se é desta maneira, moço, que tu está falando, então me leva na tua igreja que eu quero ir assistir um culto. E um dia, o servo de Deus chegou na casa do meu avô, um cearense muito idólatra. E ele chegou para me pegar, para me levar dentro da congregação pela primeira vez, para que eu pudesse assistir um culto. E o adversário da nossa alma é sujo. Ele não quer ver obras na vida do homem e nem da mulher. Tomou a boca do meu avô e disse para mim desta maneira: pode ir na igreja dos crentes assistir o culto, mas fique sabendo de uma coisa: qualquer um da minha família que entrar para ser crente, eu vou cortar a cabeça com um machado. E Deus me tomou pelo Espírito, mesmo sem conhecer Deus ainda, e eu disse para o meu avô: olha, meu avô, eu vou na igreja deste moço, vou assistir o culto, e se lá eu ver que tem Deus, eu vou seguir, e Deus não vai deixar o Senhor fazer nada comigo. Assim, querida irmandade, eu vim na congregação pela primeira vez, sentei nos bancos da frente e fiquei ouvindo o santo culto. Fiquei prestando atenção em tudo que saía da frente, ali do santo culto. Mas quando foi para encerrar o santo culto, os irmãos pediram o hino 444. Sou criança, Senhor,
mas crente em Jesus. Meu amado divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Eu nunca tinha visto cantar um hino dos crentes, mas quando eles terminaram de cantar as 3 estrofes deste hino, 444, eu que nunca tinha visto cantar um hino dos crentes, as palavras daquele hino entraram na minha alma, entraram na minha mente, e eu comecei a cantar a primeira estrofe, e fui parar na última estrofe. Assim, saí da congregação convertido, de que só ali na congregação é aonde tem a palavra de vida eterna para a nossa alma. E eu disse para os irmãos e para as irmãs: olha, quando vocês me encontrarem pela rua, eu não quero ouvir da boca de vocês nem bom dia, e nem quero ouvir boa tarde. Eu quero ouvir da boca de vocês: a paz de Deus, meu jovem. E assim comecei a congregar. E todos os dias eu saía para trabalhar. E no meio daquela cidade que eu moro, ela tem aproximadamente uns 25 para 30 mil habitantes. Irmãos, podem crer, Deus achou graça de colocar na minha mente para que eu conhecesse o barulho do carro do ancião daquela cidade. Ele podia chegar em qualquer lugar, estacionasse o seu carro em qualquer lugar. Eu dizia para minha irmã: mana, me leva ali, porque eu quero saudar o ancião da minha igreja. E no dia 30 de janeiro de 1988, eu estava trabalhando, vendendo meu lanche para ganhar o pão de cada dia. Era aproximadamente às 4 horas da tarde, horário haitiano. Chegou ali o ancião, estacionou o carro na barraca de lanche do servo de Deus que me anunciou a graça. E de longe já conheci que era ele que tinha chegado. E eu disse para minha irmã: mana, olha ali, chegou o ancião da minha igreja, me leva lá. E eu cheguei lá, irmãos, saudei ele e perguntei: moço, o senhor está indo para onde, irmão? Ele disse para mim: meu jovem, eu estou indo atender um serviço de batismo aqui num sítio bem humilde. Você já está congregando, você não perde mais culto, você gostaria de ir com nós? Tem uma vagazinha no carro. E a minha mãe, irmãos, ela pegou uma confiança muito grande naquele irmão que tinha me anunciado a graça. E ela só deixava eu sair para os cantos se aquele servo de Deus pudesse ir junto comigo. E ele era novato na cidade. E logo de cara, ele tinha feito uma dívida muito grande naquela cidade. E ele tinha que pagar aquela dívida na segunda-feira, dia 1º de janeiro de 1988. E então, Deus é bom. Deus, quando quer fazer uma obra, Deus não quer saber se a pessoa é cega, se é aleijada, ou se está sentado em uma cadeira de roda, ou está segurado numa muleta para não cair. Irmãos, nós às vezes, por estarmos na carne, fazemos discriminação das pessoas, mas o nosso Deus não faz discriminação de ninguém. Deus tomou uma criatura que trabalhava na barraca de lanche junto com o servo de Deus e disse para ele: seu Isaías, que é o nome do irmão que me anunciou, vai servir o teu Deus, deixa a barraca de lanche por minha conta, porque se for para a missão de Deus, segunda-feira cedo, quando você voltar,
Deus vai preparar que o teu dinheiro vai estar em dobro para que você pague a sua dívida. Assim, irmãos, nós fomos para o serviço do batismo, congregamos no sábado à noite, e no domingo, aproximadamente 1h da tarde, horário do Acre, começou o serviço do batismo ali num sítio tão humilde, aonde os irmãos cavaram um buraco no chão, botaram uma lona dentro, e assim foi feito o tanque do serviço do Santo Batismo. Chegou na hora da palavra, os sinos foram tocados, veio a oração, e depois da oração, irmãos, veio a palavra. E na hora da pregação da palavra, Deus mandou a palavra no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14 em diante. Sansão fere 1000 homens com uma queixada fresca de um jumento. E o ancião não sabia de nada do que tinha se passado na minha vida. Eu não tinha contado nada para ele. E Deus tomou aquele homem pela virtude e o poder da sua palavra e dizia assim: aqui tem um moço no nosso meio que veio assistir esse batismo, e o inimigo está fazendo uma guerra com você, porque Deus está te chamando, o inimigo não quer deixar você se batizar. Mas Deus manda te dizer por esta palavra, que se você aceitar esta palavra dentro do teu coração, vou fazer contigo na terra como eu fiz com Sansão. Vou colocar nas tuas mãos uma queixada, e tu vai ferir o coração do teu inimigo. Porque o teu inimigo falou na boca do teu avô, de um dos teus parentes, sei lá quem foi, que se você se batizasse, ele iria cortar a tua cabeça com o machado. Mas Deus manda te dizer, não duvides, aceites a minha palavra, porque o teu nome está escrito no meu livro da vida, e vou te colocar nas tuas mãos uma queixada, e aonde tu passar na terra, tu vais derrubar os filisteus. Irmãos, quando o servo de Deus acabou de pregar aquela palavra, ele desceu nas águas do tanque do Santo Batismo para batizar aqueles que tinham pedido. E chegou a uma certa altura, irmãos, que parou, não descia mais ninguém. E eu pedi um sinal para Deus no meu banco, e disse para Deus: Senhor, se realmente é tu que está me chamando, eu te peço um sinal agora. Se dentro deste inário dos crentes tem um hino que fala a respeito de cego, então toma este ancião e manda ele pedir agora. Agradeço a Deus, e quando eu acabei de falar estas palavras em pensamento, Deus tomou o servo que estava na presidência e disse assim para a Irmandade: irmãos, músicos, todos os que estão presentes, vamos cantar o hino 65. Podem crer, Irmandade, quando eles acabaram de cantar o hino 65, eu disse para o servo de Deus que estava sentado do meu lado: irmão, me leva para batizar, porque esta é a obra de Deus na terra. Agradeço a Deus que quando aquele servo de Deus saiu, me pegando pela mão para levar para os vestiários, quem tinha dom de língua falava em linguagem. E quem estava ali assistindo aquele batismo chorava, porque estava vendo, irmãos, descer nas águas do tanque do Santo Batismo uma pessoa que nunca teve condição de ver a face de ninguém, de olhar para nada desta terra, mas que quando eu desci no tanque, que fui batizado de acordo com a palavra de Deus, que eu saí, me abriram os olhos espirituais. Agradeço a Deus que, voltando para casa na segunda-feira cedo, o meu avô começou a perseguição. Quanto mais ele rugia como leão para querer cortar a minha cabeça,
mais eu cantava para ele. Eu sou criança, mas zeloso do bem. Não importa quem soube de mim. Irmãos, e ele falou tudo quanto é nome feio com aquele servo de Deus que me levou. Mas agradeço a Deus que Deus não deixou ele fazer nada comigo. Agradeço a Deus que passados uns dias de batizado, eu comecei a prestar atenção na orquestra. Comecei a ver os músicos tocar. Achava muito bonito ver os músicos tocando, a organista tocando. E um dia, eu fiz uma oração na minha casa. E nesta oração que eu fiz em casa, irmãos e irmãs, que vai ouvir esta fita, eu perguntei para o Senhor: Senhor, tu tem na tua casa uma orquestra muito linda na terra. Senhor, será que no meio da tua orquestra tem uma vagazinha para mim, Senhor? Agradeço a Deus que eu cheguei um dia para este mesmo servo de Deus que me anunciou a graça e ele ensinava música naquela comum congregação ali em Sanagoga Elmarte. Chegando para ele, disse: irmão Isaías, Deus mandou eu falar para o irmão que o irmão tem que me ensinar a música. E ele disse para mim: irmão, eu acho que o irmão está brincando comigo, porque eu já acho difícil ensinar quem tem as duas bolas do olho. Eu quero só ver como é que eu vou fazer para ensinar você que não enxerga nada. Mas irmãos, ele começou a me ensinar o Bona, e nós fomos até a lição 13. E chegando na lição 13 do Bona, ele teve que parar, porque ele foi até Dourados visitar os seus parentes. E chegando em Dourados, levaram ele para congregar numa cidade chamada Icarapó. E lá na cidade de Icarapó, ele viu um cego de nascença igual a mim, nunca enxergou nada, mas que ele viu aquele cego tocando pistão na congregação. Estava aprendendo a tocar pistão. E ele chegou para aquele cego e perguntou: irmão, lá no Acre, eu estou com um irmãozinho na mesma situação sua. Ele quer tocar, mas eu não sei como ensinar ele. Como é que você aprendeu? O outro cego explicou para ele: ah, irmão, eu aprendi da seguinte maneira. Os irmãos pegam o inário de música, sentam do meu lado, cantam as notas para mim, e Deus me deu a graça de decorar todas as notas. Eu já toco 50 anos. E assim, irmãos, ele voltando para o Acre, falou para mim. Aí foi que aumentou mais ainda o desejo de ser um músico da congregação. E ele comunicou a necessidade ao ancião que me batizou. E o ancião, vindo para a reunião do ministério no Brás, passou em São Paulo, visitou o seu cunhado, contou para ele que lá no Acre havia um cego que queria tocar na igreja. Irmãos, não tinha eu e nem tenho eu até hoje condição de comprar um instrumento. Ficou 3 meses de batismo. Deus preparou um instrumento para mim. E com 6 meses já estava tocando os 50 hinos dos cultos de menores, no culto de jovens. E com 1 ano eu já estava tocando nos cultos de adultos. E em 1993 Deus me deu a graça de ser oficializado. Decorei na cabeça todas as notas dos 450 hinos do Inário. Eu espero que quando os irmãos ouvirem esta fita, os irmãos vejam que realmente esta é a obra de Deus na terra. E esta obra sirva como exemplo para muitos que ouvirem esta fita. Porque tem muitos irmãos, tem muitas irmãs
que tem os dois olhos bons, tem tudo, e começa a estudar a música e desanima. E esta obra vai fortificar muita gente. Agradeço a Deus por esta força. Deus seja louvado. Amém.